Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Mauro Lerais, sou CEO da Groove Vitrinismo Merchandise e membro da American Marketing Association, e eu estou aqui a convite do Grupo Safir para compartilhar dicas super relevantes de merchandise e vitrinismo que possam aí potencializar os resultados do seu negócio. Me diz uma coisa, você aí sabe mesmo o que é merchandise? Bom, se você não se sente seguro a respeito, eu vou te mostrar nesse vídeo as principais estratégias de merchandise que te ajudarão, de fato, efetivamente, a elevar os seus resultados no varejo. Vamos lá? Vem comigo? Primeira coisa que a gente vai conversar é efetivamente o que é merchandise. É uma palavra que conversam muito, né? Se fala muito no senso comum, mas pouquíssimas pessoas de fato sabem o que é. Eu posso te dizer seguramente, de maneira bem simples e trivial, que merchandise é toda e qualquer estratégia no PDV para destacar um produto específico dos demais. Obviamente que há alguns pontos aí do merchandising que são realizados fora do PDV e a gente vai falar disso nesse vídeo também. No entanto, é importante que você associe sempre a palavra merchandise ao ponto de venda, ao teu local de venda, ao teu local de contato, de experiência com o teu cliente. Então, revisando, o merchandise efetivamente é toda e qualquer estratégia, um conjunto de táticas e estratégias que vão diferenciar o teu produto dos demais produtos lá no ponto de venda, com o objetivo óbvio de elevar os teus resultados, de aumentar as tuas vendas. Tudo bem até aí? Eu espero que sim. E agora a gente vai ver, conhecer ou relembrar, se você já conhece, as principais estratégias de merchandise. Eu vou dar foco para duas delas, mas eu vou falar de outras duas, de maneira mais superficiais, para que você possa, pelo menos, aí, de alguma forma, se nivelar com relação a essas outras estratégias. As principais estratégias de merchandise são quatro. A primeira, Brand Sense, a segunda é Product Placement, a terceira é o vitrinismo e a quarta, exibitécnica. Vitrinismo e exibitécnica, eu vou, como disse antes, dar aí uma atenção especial nesse nosso vídeo, mas as outras duas também é importante que você saiba o que é. Vamos lá? Brand Sense, ou simplesmente marketing sensorial, como é mais conhecido pelo senso comum aqui no Brasil, são um conjunto de técnicas sensoriais para estimular o teu cliente, o teu consumidor, o teu shopper lá no PDV. O Brand Sense ele envolve todos os outros sentidos para além da visão, que é aquele sentido, obviamente, que a gente acaba estimulando mais no varejo de maneira geral, e a gente vai falar muito sobre esse sentido visão quando a gente vai falando de vitrinismo e exibitécnica. Portanto, aqui no Brand Sense é importante você lembrar que você pode estimular todos os demais sentidos do teu comprador, não apenas a visão. Você pode estimular o olfato, você pode estimular a audição, o tato, enfim, o paladar, todo e qualquer sentido do teu público para que possa, de alguma maneira, se conectar mais e melhor com ele e fazer com que as tuas vendas aumentem. Você, por um acaso, em alguma vez já não percebeu aquele cheirinho daquele produto específico, né, daquela marca de sandálias, por exemplo, né, que você acaba sempre associando aquele cheiro, aquela marca, e todas as vezes que passa na porta daquela loja, você de maneira instintiva e automática lembra da sensação que é calçar aquela sandália daquela marca específica que eu não vou dizer o nome? Pois bem, você pode fazer com que o teu cliente, com que o teu shopper, o teu comprador possa sentir a mesma coisa ao entrar na tua loja, a comprar os teus produtos, né? Você pode estimular colocando fragrâncias, por exemplo, dentro da embalagem do produto, fragrâncias específicas que vão associar esse produto ou esse conjunto de produtos, se forem produtos variados na tua loja, a essa experiência de consumo. Você pode, por exemplo, estimular o teu público com tipos de música diferente, o varejo, por ser muito dinâmico, né? É natural que você, lá nesse ambiente do varejo, queira que cada vez mais consumidores estejam dentro da tua loja e que o volume de vendas seja cada vez maior. Então é natural que as músicas sejam músicas um pouco mais aceleradas. Mas de repente você tem um PDV no varejo aí, nesse shopping center que você atua, que você precisa ficar com o cliente mais tempo dentro da loja, que você precisa trabalhar melhor essa decisão de compra por serem produtos de preço mais elevado ou de decisões mais complexas. E aí eu te sugiro, por exemplo, colocar músicas mais lentas, que possam acalmar o teu cliente, fazer com que ele se sinta mais à vontade em passar mais tempo dentro do teu PDV.
Bom, você pode estimular o paladar, por exemplo, mesmo sem vender nenhum tipo de comida. Ah, professor Lerai, mas eu não estou lá no varejo alimentício. Como é que eu vou estimular o paladar? Muito simples, né? Pode ser um cafezinho no fundo da loja, uma degustação, um bombom, um chocolate, sei lá, alguma coisa que possa estimular um outro sentido e de alguma maneira conectar esse teu comprador, esse teu público-alvo, esse teu cliente com a tua marca, com a tua loja, com o teu PDV. Então, o Brand Sense ele é muito importante por, de alguma maneira, estimular todos os outros sentidos para além do visual, ok? Anota aí, isso vai ser muito importante. O Product Placement, também conhecido aí como tie-in ou simplesmente merchandise editorial, é todo aquele tipo de inserção dos teus produtos, da tua marca, em situações fora do teu PDV. Muitas das vezes vocês podem ver uma marca aparecendo num filme, numa novela, ou se associando a outra marca no que a gente chama aí de estratégia de cross-marketing ou joint ventures, né, para alguma ação estratégica específica. E mesmo que você não fale da venda, né, propriamente dita de maneira explícita, aquele teu produto, aquela tua marca inserida dentro daquele contexto, de alguma forma vai destacar o teu produto ou o teu serviço dos demais, e por isso a gente chama esse tipo de situação de product placement ou simplesmente aí de merchandise editorial, e isso é uma estratégia muito utilizada, certamente você já presenciou várias vezes isso, tá? As outras duas, o vitrinismo e a exibitécnica, como eu disse antes, vão merecer uma atenção toda especial e eu quero que você não saia daí e acompanhe comigo agora, porque vão ser dicas super relevantes, tá bom? O próximo, vou começar com o vitrinismo, por um motivo muito específico, galera. Ó, o vitrinismo ele representa 70% das vendas no PDV, segundo aí o Sebrae. Tem até algumas vitrines aqui aparecendo, ó, pertinho aqui do meu rosto, que eu vou já falar um pouquinho delas. Mas antes, porém, vou falar para vocês de alguns pontos importantes sobre vitrine que às vezes as pessoas não dizem, né? O senso comum acaba imperando, o empirismo é muito mais do que o cientificismo na hora de você elaborar a tua vitrine. Vou te dar algumas dicas importantes. Primeiro que nós temos vitrines externas e internas, é importante a gente diferenciar a estratégia de cada uma, tá bom? Então lá nas vitrines externas, que eu vou falar alguns tipos quando estiver falando da tipologia, né, que são as vitrines frontais, nós utilizamos técnicas específicas que às vezes vão ser diferentes daquelas vitrines internas que podem ser vitrines de trânsito, ou seja, aquelas que vão conduzir o teu cliente, o teu comprador, aquilo que você precisa, ou as vitrines centrais principais de dentro da loja, onde você de fato vai exibir aqueles produtos que você tem a maior margem ou que você gostaria de ter um índice de penetração maior, tá bom? Com relação às vitrines externas, né, nós podemos ter as mais comuns, vitrines abertas, ou seja, são aquelas que não têm fundo, que o consumidor, o comprador, o prospect, ele vai olhar dentro da tua loja através da vitrine. As vitrines fechadas, que são aquelas que você vai colocar em um fundo para criar um cenário específico e o consumidor, o comprador, o prospect, ele não vai conseguir ver o interior da loja. As vitrines mostradores, né, são aquelas que normalmente vendem produtos pequenos, joias, etc. Né, que são pequenos blocos ou espaços reduzidos com destaque específico em alguns grupos de produtos, né, são muito comuns também, sobretudo aí nos malls, né, nos shopping centers, vitrines em projeção ou vitrines anguladas, normalmente são vitrines de esquina ou vitrines que a gente consegue criar algum tipo de ângulo para projetar um pouco maior a percepção do cliente. Elas são todas vitrines externas e aí a gente tem técnicas específicas para atuar com essas vitrines externas, tá bom? É importante que independente da técnica que você utilizar ou no teu time, né, ou como você prefira fazer a tua vitrine, que você fique atenta ou atento para a estrutura básica de uma vitrine, tá bom? Primeiro, a gente tem que pensar no piso da vitrine, porque ele vai influenciar tanto na luminosidade, quanto nas cores, quanto no cenário, ou o que quer que seja que você esteja fazendo na sua vitrine. As laterais, sobretudo se for uma vitrine fechada, as laterais elas vão fazer parte desse cenário. Às vezes a gente vai ter uma lateral aberta, né, só com os vidros, às vezes a gente vai construir algum tipo de cenário na lateral que vai fazer toda a diferença para dar ideia de profundidade, ou mesmo para construir essa cenografia que você está pretendendo ao expor aqueles produtos. O fundo, como eu disse, pode haver ou não, dependendo da estratégia de vitrine que você utilize. O teto, que vai ser importante não só para o cenário, mas às vezes para o suporte, né, da iluminação. E, sobretudo, a iluminação, pessoal. A iluminação por si só, se você esquecer de todos os outros detalhes, pode ser fundamental
para levar o teu consumidor, o teu cliente, o teu prospect, o teu comprador a enxergar aquilo que você quer, aquele produto especial que você gostaria de vender mais. É importante, para tanto, quando estiver pensando tanto na iluminação quanto nos outros detalhes da estrutura da vitrine, que você lembre o caminho visual do cliente, tá, gente? O caminho visual do cliente ele vai ser sempre, sempre, sempre da esquerda para a direita e sempre, sempre, sempre de cima para baixo. Um detalhe importante quando eu falo de vitrine para todos, seja atuando, construindo vitrines, dando aulas ou palestras, é que a gente não esqueça do ponto focal. Então a ciência já comprovou que independente da altura da pessoa que esteja passando na frente da tua loja ou esteja dentro da tua loja olhando tuas vitrines internas, ela sempre vai olhar num campo de visão específico que normalmente varia entre 1 metro de altura e 1,60 m de altura. E sempre que você for construir uma vitrine externa ou colocar algum tipo de projeção nessa vitrine, a gente tem que pensar que isso tem que estar no mínimo a meio metro do chão e no máximo até 70 centímetros do chão. São dicas importantes, você não pode esquecer disso. E olha só, lembra dessas vitrines que estão aqui no vídeo? Eu não esqueci delas não. É porque são situações específicas em que há tipos, né, de lojas no varejo, de marcas, que preferem simplesmente ficar sem vitrine nenhuma, né? Construir um cenário aberto na loja e ainda assim atrair esse consumidor, esse prospect, esse comprador pelo cenário interno, sem nenhum tipo aí de atrapalho da vitrine nesse sentido. Eu trouxe 2 exemplos aí, essa vitrine da Múnica está aí, ou mesmo uma tendência das lojas Boticário, eu posso falar da Havaianas, enfim, tem algumas outras marcas conhecidas que têm a tendência de construir, né, essa loja aberta, sem vitrines. Se for o caso para a tua loja e der certo, lembre-se que o cenário, a cenografia vai ser muito importante. Tá vendo como o vitrinismo não pode ser de maneira nenhuma ignorado, pessoal? A vitrine é o chamariz, é a porta de entrada, é o convite para aquelas pessoas, os transeuntes que estão passando no corredor do shopping, entrarem na tua loja. Ela precisa estar perfeita, nós não podemos descuidar. Lembra do que disse o Sebrae? As vitrines são responsáveis por 70% das vendas no PDV do varejo. Não descuidem, hein, galera? Olha só. Próximo passo que a gente vai falar agora vão ser, obviamente, por último que eu disse, a exhibitécnica, né? O último ponto, mas talvez um dos mais importantes, porque quando a gente fala de exhibitécnica, eu estou falando de tudo que envolve os pontos de venda, os PDVs aí no varejo, né? E para falar de exhibitécnica, eu vou tocar num ponto sensível, tá? A exhibitécnica, pessoal, ela é conhecida como a arte no PDV. Porque a exhibitécnica ela é exclusivamente um merchandising visual. Então são técnicas que vão, de alguma maneira, chamar a atenção visual desse cliente. Única e exclusivamente atenção visual. E para isso ela precisa ser muito persuasiva, muito mesmo. Nesse sentido, o ponto fundamental é a criatividade. Vocês já devem ter trabalhado muito exhibitécnica aí nas lojas de vocês, se não visto exhibitécnica em lojas, né, de concorrentes ou de parceiros, sobretudo em datas comemorativas do varejo, São João, Páscoa, Natal, enfim, Black Friday, em que muitas das vezes se monta cenários com produtos empilhados ou com produtos complementares empilhados, associados, enfim. Eu vou falar aí de 4 técnicas que são as 4 principais técnicas da exhibitécnica utilizada no varejo que você não pode descolar. Se você for trabalhar com exhibitécnica, lembra dessas 4 estratégias, dessas 4 técnicas, dessas 4 dicas que você não vai errar. A primeira dica ou a primeira técnica principal para você utilizar esse merchandising visual é a associação. Quando você for aglutinar, empilhar, fazer um desenho, um layout, o que quer que seja, com esses produtos, lembra de associar produtos que se complementam. Não vai adiantar você colocar produtos que não se associam, que não conversam uns com os outros. A segunda dica, a segunda técnica utilizada mais importante no varejo são os famosos impulsores ou propulsores. São quando de alguma maneira eu associo 2 produtos diferentes, né? Porém, um com nível de atratividade muito maior. Seja por ser um produto que está com uma
promoção de preço, seja produtos que têm uma saída muito maior no meu PDV, historicamente eu consiga ter uma elevação maior de vendas em determinado período do ano, e eu vou associar esses produtos propulsores ou impulsores com outros produtos que eu tenho uma margem melhor, que eu gostaria que saísse. Então, trabalhar com impulsores é fundamental, é muito, talvez seja a técnica mais batida do varejo aí para exibir técnica. Terceiro ponto fundamental é volume, gente. Os consumidores não olham para prateleiras ou gôndolas com poucos produtos. Pode parecer bobo, mas a programação neurolinguística explica, a psicologia explica. Volume faz toda a diferença. Não apenas na prateleira. Se você passa na frente de uma loja, ela está cheia, essa loja vai atrair muito mais do que uma loja vazia. Bom, essa analogia também funciona para dentro da loja, para as gôndolas e para as prateleiras. Então, quanto mais volume de produtos, maior vai ser a atração do teu público, do teu shopper, mais ele vai olhar para aquela prateleira. E por fim, a gente não pode esquecer do que eu acabei de falar da vitrine, que também funciona aqui na Exhibitécnica, também serve para qualquer tipo de organização interna da loja. Esses são os ângulos de visão, é o ponto focal. A gente precisa estar atento quando nós formos criar de uma maneira mais criativa possível, né? Enfim, o céu é o limite, quando nós formos desenvolver a nossa arte dentro do PDV para atrair aquele público para determinado arranjo, nós não podemos esquecer do ponto focal. O ideal é que ele esteja entre 1 metro e 1,60 m do chão, porque invariavelmente vai ser o ponto em que as pessoas vão olhar mais, com mais atenção e por mais tempo. Ok, pessoal? Só para que a gente, do ponto de vista didático, não esqueça, né? O vídeo foi longo de tudo que a gente conversou, vamos relembrar de alguns pontos. Primeiro, explore todos os sentidos no teu PDV. Apesar da gente saber que merchandise visual ele vai ser o mais utilizado e às vezes até o mais eficaz, nós não podemos descuidar dos outros sentidos. Segundo, a vitrine é o chamariz. Não esquece de trabalhar a tua vitrine para que ela seja impossível de ser ignorada. Terceiro, seja criativo. Pense em como você gostaria de ser fisgado visualmente antes de projetar a sua vitrine, de projetar as tuas técnicas de exhibitécnica dentro do teu PDV, dentro da tua loja, antes mesmo de você idealizar qualquer tipo de ação de merchandise dentro da tua loja. E por fim, pense na experiência. Nós vivemos numa era, sobretudo nesse período pós-pandemia, em que a experiência do cliente, em toda a jornada do cliente dentro do teu PDV vai fazer muito mais a diferença do que simplesmente o produto que ele está comprando ou o consumo desse produto. Então a gente precisa pensar na jornada, a gente precisa pensar na experiência para que nós consigamos aí atrair o nosso consumidor da maneira como nós gostaríamos. Ok, galera? Bom, eu espero que você tenha se familiarizado com o assunto merchandise, se é que você já não estava familiarizado com isso, né? E possa aplicar imediatamente essas técnicas, essas estratégias aí para alavancar as tuas vendas aí no PDV. Certamente isso vai te ajudar sobremaneira, tá? Agradeço a Safir pelo convite, espero que vocês tenham gostado e ó, se você quiser saber um pouco mais a respeito, entre em contato comigo, tá aí algumas das minhas redes sociais, fique à vontade, vai ser muito bom conversar mais a respeito sobre merchandise, sobre vitrinismo. A gente se vê, um grande abraço.